Fala galera, professor Alexandre de Geografia para mais uma aula aqui, continuando a falar sobre região norte. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a economia dessa região, tá? O que é forte aí na região norte? Principalmente o extrativismo. É evidente que outras fontes de economia, né, estratégias econômicas vêm sendo traçadas aí para a região. Porém, o que é muito forte ainda é o extrativismo. A gente vai ter aí como principal estratégia para esse extrativismo é o extrativismo vegetal, o extrativismo florestal, como você está vendo aí na imagem. E eu chamo a atenção para esse dado aqui embaixo, ó, a atividade madeireira fornece cerca de 85% da madeira consumida no país, ok? Onde estão aí, onde é principalmente feita a extração de toda essa madeira. No próximo slide aí, a gente vai poder ver que o lugar mais forte aí, a concentração de extração da madeira é nessa linha aqui, ó, tracejada, escrito Arco do Desmatamento. Você observa aí, principalmente no estado do Amazonas, Pará, a gente também tem aqui, ó, em Rondônia, pedaço no Acre, toda essa região aqui, ó, listrada aí em cor vermelha, a gente vai ter uma ideia que são as regiões onde é mais extraída a madeira. Lembrando o seguinte, galera, a extração de madeira ela vai levar a sérios prejuízos, tá? A sérios prejuízos naquilo que a gente fala em conservação e preservação da floresta. Então, a gente vai ter um desmatamento onde não vai ter aquela ideia de sustentabilidade, né, de preservar para o futuro, e, além disso, você, com essa questão da extração de madeira, você cria também problemas sociais, né, até problemas que vão ocasionar conflitos violentos entre donos de posses de terras, fazendeiros, os chamados poceiros, e principalmente com os indígenas, né? Esses daí serão os que vão mais ser afetados. Beleza, galera? Além disso, nós vamos ter aí também o extrativismo mineral. Galera, extrativismo mineral, a região norte, nós podemos considerar que ela é principal ou uma das principais regiões do Brasil de extrativismo mineral. Tá? Nós vamos ter aí dois grandes projetos, a Serra dos Carajás e a Serra do Navio. Beleza? Nessas regiões aí, nós vamos ter diversos minérios sendo extraídos e sendo exportados também. Como você vê nessa próxima imagem, a gente vai dar maior importância ao projeto Grande Carajás. Por quê? Porque o projeto Serra do Navio, hoje, ele, vamos dizer assim, é um patrimônio tombado, tá? Ele, até ali o fim do século XX para o início do século XXI, ele teve as suas atividades ali paradas, né, encerradas. E por isso que a gente vai dar maior ênfase agora ao projeto Grande Carajás, que fica no Pará. Foi lançado ali na época ainda da ditadura militar. Qual era a intenção desse grande projeto aí? É você poder explorar tanto questões, tanta economia, melhor dizendo, dos setores ali de mineração, da agricultura, da pecuária, mas no primeiro momento o que ficou mais voltado mesmo foi para a mineração. Mineração, como vocês estão vendo aí, de ferro, manganês, cobre, ouro, bauxita. Ela é a maior província mineralógica do mundo,
ou seja, é nela que contém grandes quantidades de minerais, não uma grande quantidade de um único mineral, mas você tem a diversidade de minerais ali, tá certo? E principalmente ela é considerada, né, a maior reserva de ferro do mundo, fica nessa região, ok? Se ela é a maior aí, província mineralógica do mundo, também vai ser do Brasil. A partir ali da década de 1970, a Vale do Rio Doce, né, que você conhece hoje, é a mesma Vale, ela vai comprar é, essa concessão, esse direito de poder explorar o Carajás ali, e ela fica como detentora de toda essa posse aí. E aí, o que acontece, galera? Quando se constrói um complexo de extração mineral, você também precisa de estrutura. Porque, assim, é maneiro, você foi lá, tirou os minerais, né, a bauxita, o cobre, o manganês, o ferro, você tirou isso tudo. E vai fazer o que com isso aí? Vai guardar no bolso? Vai levar para outro lugar? Não, você precisa de estrutura. Então, começaram a construir estradas de ferro, né, que são as ferrovias. Por quê? São ferrovias principal que vai em direção ao Maranhão. Por quê? Porque do Maranhão tem um complexo ali portuário, industrial e portuário, que dali todo esse minério que foi extraído da Serra dos Carajás, ela vai ser exportado, principalmente está aí, ó, China, Japão, Europa. Hoje também nós temos Estados Unidos participando dessa economia. Muito maneiro, desenvolvimento extraordinário ali da região norte com o projeto Grande Carajás, mas pensa o seguinte, querido aluno, toda extração, todo movimento econômico que você faz, você traz prejuízos, ok? Quais são os prejuízos socioambientais daí? Ó, grande contingente populacional. Galera, muita gente vai morar ali. Por quê? Porque tem vaga de emprego. Se tem vaga de emprego para trabalhar, a galera vai correndo para esse lugar. Se você precisa morar ali, se aquele lugar começou vamos dizer, a sua população começou a crescer, você precisa ir desmatando a floresta ou regiões ali ao lado, para quê? Para construir casas, para construir comércio, construir escolas, construir hospitais, porque a população trabalhadora vai necessitar dessas outras estruturas também. E aí você vai ter outro problema, conflito pela terra. Todo mundo vai se achar no direito de ter um pedaço de terra. E aí começa essa briga por posse de terra. Você também vai ter a poluição de rios, né? Por que poluição de rios, galera? Quando você faz extração de minérios, você precisa lavar esses minérios. O que é essa lavagem de minérios? Você precisa separar, por exemplo, o minério de ferro com aquilo que não é minério de ferro. Essa separação utilizado alguns produtos ali que são prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, para você fazer a lavagem do ouro, você precisa usar mercúrio. E o mercúrio ele é extremamente nocivo ao meio ambiente e ao ser humano também. Então, quando se faz a lavagem do ferro, e a lavagem, porque se utiliza água também, e dali, esse material sujo agora, ele vai em direção ao quê? Aos rios e aos solos. E aí você vai tornando os rios e os solos contaminados. Beleza? Além disso, você, para explorar uma certa região, se essa região estiver cercada ali de florestas, como é o caso da Amazônia, é necessário fazer a derrubada de árvores. Então, você tem todo um processo aí de desmatamento da floresta e contaminação dos solos e dos rios. Além disso, nós vamos também ter a Petrobras explorando lá no Amazonas o Campo de Urucu, que tem uma grande reserva ali de petróleo e gás natural também.
Tá, gente? Felizmente, a Amazônia aí, ela é uma grande área de conflitos, eu já falei, entre garimpeiros, né, poceiros, indígenas, fazendeiros, enfim, é um barril de pólvora essa região. Falar um pouquinho agora sobre a agropecuária, falando sobre a agricultura. Se você observar o gráfico aí ao lado, que é um gráfico de 2014, é a participação das grandes regiões na questão de alguns produtos agrícolas. Então, você vai ver aí, o Centro-Oeste hoje ele vem imperando. E a região norte, ela contribui bem pouco ali, né? Apenas 2,7%. Então, é baixíssima a contribuição da região norte nesse sentido. Mas não quer dizer que isso é pouco. É pouco em comparação com outras regiões, tá? Quais alguns problemas que ocorrem ali para ter uma baixa taxa de agricultura? A maior parte do solo, e nós já estudamos isso quando falamos sobre aspectos físicos da região norte, a maior parte dos solos ali são solos lixiviados, ou seja, são solos muito fortes em ferro e alumínio. Isso deixa o solo muito ácido. Se você tem um solo muito ácido, você não consegue plantar, a não ser que você faça a correção do solo, que esse processo é chamado de calagem, é usado cal ali para você corrigir a acidez do solo. Então, você tem solos de baixa fertilidade, mas existem regiões também que vão ter solos férteis, principalmente localizados ali próximo aos rios, aquilo que a gente chama de solos de várzeas. Ainda tem também o chamado solo de terra preta indígena, né, que fica ali no Pará. É um solo também com alta capacidade de fertilidade. Mas em grande parte da região norte nós vamos ter esse solo aí com muita acidez, baixa fertilidade. A agricultura ela vem crescendo, né? Principalmente a monocultura, já vou falar sobre isso, e a pecuária extensiva, ou seja, aquela pecuária feita com os gados soltos nos campos, nos pastos, tá? Mas, como eu já falei, tem baixa produtividade se comparada a outras regiões. E aí nós temos alguns produtos que são cultivados ali na região norte, né? Pimenta do reino, nós temos a juta, arroz, e o que mais nós vamos nos prender a falar aqui é o cultivo de soja, porque isso tem trazido problemas ambientais e problemas sociais também, o cultivo de soja. Para você ter uma ideia, na região norte, nós vamos ter ali principalmente dois tipos de formas de agricultura, tá? Nós vamos ter aquilo que se chama a produção ali, a agricultura itinerante. O que é itinerante? Essa aí, ela vai ser praticado por pequenos agricultores, correto? Principalmente para subsistência. O cara mora ali, ele precisa plantar para quê? Para ele poder se alimentar. Só que a agricultura itinerante tem um problema sério, porque o cara vai parar ali com a família dele, ele vai desmatar aquela área ali de floresta, né? Ele vai até mesmo tacar fogo, atear fogo para quê? Para limpar aquela área de floresta, ele vai plantar, vai cultivar. Quando aquele solo ali se tornar infértil, o que ele faz? Ele sai dali e vai para outra região. E ele vai fazendo isso em diversas regiões que ele vai passando, contribuindo também para aí a destruição da floresta e também dos solos, né? Se você taca fogo na floresta, se você cultiva o solo e não cuida bem daquele solo, ele vai perdendo a sua produtividade. É igual o corpo humano, galera. Se a gente não se tratar, se a gente não se cuidar, vai chegar uma hora que a gente vai ficar doente e vai o quê? Vai morrer. O solo é da mesma maneira. Beleza?
E nós vamos ter, por outro lado, a produção agrícola comercial. Essa aqui, galera, é de grandes propriedades, grandes empresários, monocultura, beleza? Vai produzir ali um tipo só de produto. Hoje tem sido forte o quê? A plantação de soja. Também vai ser utilizada aí essa produção agropecuária para a criação de gado e com uma estratégia de quê? Se eu plantei ali, se eu estou cultivando aquela área é minha. Então é uma estratégia de que de posse, aquela terra ali me pertence, tá bom? E aí, o que a gente está falando do problema do plantio de soja? Veja, avançou 20% na região norte e aumentou a concentração de terras no Brasil, aponta um relatório que eu estou trazendo aí para vocês. Preste atenção. A soja é um produto, não vamos dizer típico, mas com grande produção na região sul, ok? Porque ela vai precisar de um clima mais próximo que tem da região sul. Só que acontece, nós temos os produtos transgênicos, correto? E as sementes foram mudadas geneticamente para quê? Para ser produzidas em áreas mais úmidas, em áreas mais secas também. Depende da transformação genética. E aí foi levado a soja, a plantação de soja, para a região norte. Galera, vocês estão vendo a imagem aí ao lado? Você está vendo um campo, né? Uma plantação de soja aí retinha, bem legal, e ao lado você vê a floresta. O que isso representa? Estão desmatando a floresta para plantar soja, ok? Preocupação com isso. Você está desmatando a floresta, você está também contribuindo para a transformação do solo, né? E por muitas vezes você muda a estrutura total desse solo, auxiliando o solo a ser fértil nessa região, mas prejudicando o solo de regiões que estão ali mais próximas de soja. Aí o que acontece, galera? Além de você ter essa produção de soja, você precisa desmatar a floresta, você também tem a criação de animais. Qual a estratégia que está se usando? Hoje, existe, vamos dizer assim, um programa para limitar a plantação de soja, ou seja, a extensão de plantio de soja. Mas aí o que acontece com isso? Além disso, você também, como eu já falei, vai ter a criação de animais. Para tudo dar certo para os grandes fazendeiros, o que eles fazem aqui? Ó? Eles vão comprar um pedaço de terra, ok? E eles vão fazer o seguinte, vão criar animais. Vão partir ali para a pecuária. Só que a intenção deles não é criar animais, é plantar soja. O que eles fazem? Onde eles compraram para criar animais, eles vão empurrar essa criação de animais, esse pasto, um pouquinho mais para frente, vão adiantar o pastoreio dos animais e onde os animais estavam inicialmente, ali sim vai ser plantado a soja. Então você tem uma estratégia aí com a utilização da pecuária para o crescimento da soja. Tá? A gente vai ter a pecuária também a partir bem forte aí de 1970, e lá a gente tem forte a criação de búfalos também, que é exportado também para outras regiões do mundo, ok? Falando aí ainda sobre agropecuária, falando sobre a pecuária, pelo que você vê, muita quantidade de gado espalhado pelos campos, né, pelos pastos. Isso também prejudica a floresta, porque você derruba a floresta para criar animais, e você tem a compactação dos solos, ou seja, os animais ali vão pisando no solo e vão criando tipo uma terra compactada. E quando você tem um solo compactado, você não tem
a infiltração da água, porque o solo tá compactado. Se você não tem a infiltração da água, logo essas regiões começam a entrar num processo de desertificação. Se você tem uma desertificação do solo, você pode traduzir isso aí como um solo infértil, um solo morto. Para a gente finalizar a parte de indústria, nós temos aí a parte de economia, melhor dizendo, nós temos a indústria, que é a Zona Franca de Manaus, foi elaborada em 1967 pelo governo militar. A intenção era criar um complexo industrial, né, para que empresas nacionais e multinacionais viessem para o Brasil, principalmente para essa região norte, para quê? Para desenvolver. Você tem desenvolvimento da indústria, você consegue também criar mais mão de obra, você faz com que as pessoas vão em direção à Zona Franca de Manaus, viver ali, e você garante também o seu território, tá? Principais produtos ali são produtos tecnológicos, tá certo? Computadores, celulares, hoje motocicletas, automóveis. A Zona Franca de Manaus ela passa por um processo difícil. Hoje ela existe, tá, galera? Ela não acabou, mas ela passa por um momento difícil da indústria, né, que tem seus altos e baixos, seus ciclos econômicos, tá bom? Transportes aí na região norte, você vai ter principalmente hidrovias, né? No Rio Amazonas é muito forte a utilização de grandes embarcações para fazer escoamento de produtos agrícolas e minerais, além de você ter ali a mobilidade das pessoas. Beleza, galera? Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre alguns projetos aí de proteção às nossas fronteiras. Forte abraço, professor Alexandre, de Geografia, e até a próxima.